Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez, dando continuidade à aula sobre números reais. Vamos falar agora um pouco sobre expressões decimais. Então, como vimos na primeira parte da aula, os reais são compostos pelos números racionais e pelos irracionais, certo? Os racionais, quem são? São as frações. Ou também pode ser visto como aqueles números que possuem representação decimal finita ou, quando infinita, periódica. Já os irracionais são aqueles que possuem representação decimal infinita e não periódica. Mas para falar disso, nós precisamos falar sobre representação decimal e esse tipo de coisa, certo? Então, vamos falar sobre isso agora nessa parte da aula. Expressões decimais. Então, como todos devem saber, uma representação decimal de um número é dada dessa seguinte maneira. Eu tenho um número aqui, vírgula, e vários outros que variam entre 0 e 9. São naturais que variam entre 0 e 9. A esse cara aqui, antes da vírgula, chamamos de parte inteira. Já aos demais, de dígitos. E é comum utilizarmos dizendo assim: o A1 é o primeiro dígito, A2 o segundo dígito, A3 o terceiro dígito e assim por diante. No caso dos números negativos, basta botar um sinal negativo na frente. Ok? Exemplos: o 4,2. Se eu quiser pensar como tendo essas casas decimais aqui infinitas, o 4,2 pode ser visto assim: 4,20000 e só zeros a partir daí. Então, por isso que é comum escrevermos dessa maneira. Já esse número aqui, ó, 3,333333 e o 3 se repete, podemos escrever assim, ou então com a barrinha em cima do período, ok? Beleza. E o que é que significa essa notação aqui, com essa vírgula e essa reticência? Porque essa reticência nos dá uma ideia de que isso aqui não acaba. Então vamos olhar um pouco mais para isso. Então, isso aqui quer dizer justamente isso. Esse alfa é um número aqui inteiro, A0, mais o primeiro dígito vai ser o A1 dividido por 10, o segundo A2 dividido por 10 ao quadrado, o terceiro A3 elevado a 10 ao terceiro e assim por diante. O enésimo AN dividido por 10 elevado a N. E é por isso que a gente chama de sistema decimal, porque a base aqui é 10. E de onde é que vem esse 10? Visto que esses dígitos variam de 0 até 9. Tem 10 alternativas para cada dígito. O sistema binário, por exemplo, tem duas alternativas, ou é 0 ou é 1, por isso que é binário, vem de 2. Então, no caso do binário, seria aqui em vez de 10, 2, certo? E beleza. Temos racionais e irracionais. Quando eu represento um é finito ou periódico, o outro é infinito e não periódico. Como assim? Vamos olhar aqui. Perceba que se eu pegar somente essa parte aqui, ó, desse alfa, vou chamar isso aqui de Q1, ele é um número inteiro mais uma fração, certo? Então, ele continua podendo ser escrito como uma fração. Por quê? Se eu pego esse A0 aqui e boto o 1 aqui, por exemplo, aqui eu já posso fazer quem é isso aqui. Vai ser 10, aí aqui 10 A0 mais A1, certo? Então isso aqui dá uma fração também. Logo, isso aqui é um número racional, beleza? Da mesma maneira, se eu pego agora, em vez de até aqui, até esse segundo cara aqui, isso aqui continua sendo um número racional, porque também é uma fração. Se eu pego esse cara aqui até aqui, também vai ser um número racional. Por quê?
porque também é uma fração. E assim por diante. Então, o que vemos aqui é que toda vez que a gente pega e termina isso aqui em algum lugar, isso aqui nos dá uma fração, certo? Então, quando isso aqui não acaba, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esses Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, assim por diante, também não irão acabar. E percebam uma coisa. O Q1 é esse cara aqui, que é só esse aqui, certo? O Q2 vai ser esse cara somado com esse. Como o cara aqui de cima tem que ser maior ou igual que zero, toda vida que eu somo alguém que é maior ou igual que zero, eu tenho uma coisa que é maior ou igual ao que eu tinha anteriormente. Então, se eu botar isso aqui uma sequência de Q1 com Q2, com Q3, com Q4 e assim por diante, eu vou ter uma sequência que satisfaz isso aqui. O Q1 é menor ou igual que o Q2, que é menor ou igual que o Q3, que é menor ou igual que o Q4. E todos esses Qs aqui são números racionais, porque podem ser vistos como frações. Então, quando eu escrevo uma representação decimal dessa maneira aqui, que os números não acabam, na verdade o que eu estou escrevendo é o quê? Isso aqui vai ser o número real que é aproximado através dessas frações, certo? Então, é por isso que, como a gente vai ver ainda nessa aula, nós escrevemos isso aqui, ó, 0,999 de reticência, isso aqui é igual a 1. Porque, na verdade, quando você escreve isso aqui, você não está escrevendo um número propriamente. Você está escrevendo, tá, isso aqui é o número real que é aproximado pela seguinte sequência: 0,9, 0,99, 0,99 e assim por diante. E esse número quem é? É o 1, certo? Então, vamos continuar aqui para ver como é que a gente vê isso aqui. Falando agora sobre dízimas. Então, acho que como vocês já devem saber, uma dízima é formada por uma representação desse tipo aqui, 0, A1, A2, A3 e assim por diante, desde que ela não acabe. O que a gente chama de dízima periódica simples é quando algum desses números aqui ficam se repetindo indefinidamente, certo? Por exemplo, 0,7777. Perceba que o 7 está se repetindo sem parar. Esse outro aqui, 0,26, 26, 26, 26, 26, continua se repetindo sem parar também. Então, cada dízima periódica simples representa um número racional, como a gente vai ver aqui, certo? E esse cara aqui, que fica se repetindo, a gente dá o nome de período, e ao número racional que a dízima representa, a gente chama de fração geratriz. E como é que a gente encontra essa fração geratriz? Tem uma regrinha bem simples que diz o seguinte: o numerador, que é a parte de cima da fração, vai ser o período, por exemplo, aqui, nesse caso, o 26 ou o 7, e o denominador, tanto os noves quanto os algarismos do período. Por exemplo, o 0,26, 26, 26 seria o quê? 26, que é o período, dividido por a quantidade de noves aqui, é a quantidade de algarismos do período. 26 tem 2 algarismos, então 9 e 9. O 7 aqui, que é o período 7, como só tem um algarismo, sobre 9. Se fosse 0,999999, seria 9 dividido por 9, que dá 1, certo? Aqui eu botei uma justificativa não tão formal, porque para formalizar isso precisaria de falar sobre limite de sequências e etc, coisa que a gente ainda não viu, mas quando você utiliza a linguagem de limite de sequência é praticamente igual a essa, a justificativa. Se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, 0,777, eu vou botar ele aqui numa caixinha, tá? Para pensar ele como um número aqui. Então eu faço 10 vezes esse cara aqui, menos ele mesmo, vai dar quem? Se eu pensar assim, ó, 10x
menos x. Isso aqui é quem? Eu posso botar o x em evidência, vai ficar x, né? Aí 10 menos 1. Então vai ficar x vezes 9. Então foi o que eu botei aqui, 9 vezes esse cara aqui. A partir daí, eu vou olhar o quê? Quem é 10 vezes isso aqui? É passar essa vírgula uma casa para cá. Vai ficar 7 vezes 7, 7, 7, 7. E quando eu subtrair desse cara aqui, esses caras aqui vão se cancelar, vai ficar só a parte inteira, que é o 7. Isso aqui eu repito. Agora, como esse 9 é diferente de zero, eu posso passar ele dividindo, ficando com isso aqui. Perceba que se o período aqui fosse um período maior, o que é que eu faria? Eu aumentaria a quantidade de zeros que eu estou multiplicando. Por exemplo, no caso do 26, eu faria o quê? Eu faria 100 vezes 26, 26, 26, repetindo, menos ele mesmo, 0,26 e assim por diante. Isso aqui vai dar quem? Vai dar 99 vezes 0,26, certo? E a partir daqui eu faria a mesma coisa. Esse 100 multiplicado por esse cara aqui vai dar 26, 26 e assim por diante, menos isso aqui, vai ser igual a esse cara aqui, certo? Daqui, isso aqui, ó, vai se cancelar com esse cara aqui, vai ficar somente o 26 igual a 99 vezes o 0,2626 e assim por diante. Passando esse 99 dividindo, chega a essa fração aqui, certo? Então, aumentando o período, a quantidade de algarismos do período, basta aumentar a quantidade de zeros referente a ele, e por isso que surge a quantidade de noves referente à quantidade de algarismos do período, ok? Então, para resumir o que significa isso, significa o seguinte, que A0 é o maior inteiro que é menor do que o real alfa, A1 é o maior dígito que é menor do que alfa, tá? Do que isso aqui fica menor do que alfa. O A2, que é o que vem aqui, é o que faz isso aqui, é o maior cara que faz isso aqui ser menor do que alfa, e assim por diante. Então, com isso, a gente vai ter o quê? Que o alfa menos o A0 mais A1 sobre 10 mais A2 sobre 100 e assim por diante, vai ser sempre menor ou igual do que 1 sobre 10 elevado a n. Ou seja, quanto mais casas decimais eu boto, eu diminuo o meu erro ao encontrar o número real que ela representa e eu tenho a garantia que esse erro vai ser sempre menor ou igual a esse cara aqui. Ok? Então, no caso aqui do π, π, a gente tem essa representação decimal aqui, então com 3 apenas, eu só sei que ele está entre 3 e 4. Quando eu boto 3,1, eu sei que está entre 3,1 e 3,2. E assim por diante. Perceba que quando eu chego aqui já, eu sei que ele está entre 3,1415 e 1416. Talvez seja uma aproximação boa o suficiente para o que você está procurando. E assim por diante. Então é desse jeito que funcionam as dízimas e as representações decimais para aproximar os números reais, certo? Desigualdades serão de extrema importância quando estivermos trabalhando no cálculo. Então vejamos aqui uma das principais propriedades das desigualdades entre os números reais que vamos utilizar. A primeira é a tricotomia, que diz o seguinte, que eu tenho que uma dessas três coisas, e somente uma, pode acontecer. Se eu tenho x e y meus reais, tá? Aqui em todas essas, ou x é menor que y, ou eles são iguais, ou y é menor que x. Tranquilo. Transitividade. Se x é menor do que y e y é menor do que z, então o x é menor do que z. Certo? Monotonicidade da adição. O que é que isso significa? Se eu já tenho aqui dois números reais, aqui x e y satisfazem isso, o x é menor que o y, então, para qualquer que seja outro real z, eu vou ter que o x mais z vai continuar sendo menor do que o y mais z. A monotonicidade da multiplicação. Se x é menor do que y
e z é maior do que zero, então x vezes z é menor do que y vezes z. Já aqui em verde, se o z for menor do que zero, se for um número negativo, isso aqui vai se inverter. Então, o x mais z vai ser agora maior do que y vezes z. Certo? Assim, se um número real é diferente de zero, então o quadrado dele é maior do que zero. E por fim, se eu tenho dois números reais, tais que ambos são maiores do que zero e x é maior do que y, então eu tenho que, quando eu inverto, o zero vai ser menor do que 1 sobre y, que vai ser menor do que 1 sobre x. Ou seja, se eu tinha que x é menor do que y, agora eu vou ter que 1 sobre y vai ser menor do que 1 sobre x. E ambos continuam sendo maiores do que zero. Certo? Vamos falar agora sobre intervalos. Se eu tenho dois números reais, a e b, com a menor ou igual que b, nós chamamos de intervalo qualquer um desses 8 conjuntos, certo? O primeiro aqui, denotado dessa maneira, significa os números reais que estão entre A e B, podendo ser o A ou o B também. Já esse com os parênteses em vez de colchetes, seria a mesma coisa do de cima, porém o A e o B não estão nele. Já esse daqui, somente o A, ou seja, esse cara aqui está no A, e aqui somente o B, ok? Já aqui, esses quatro conjuntos seriam os elementos reais que são menores ou iguais a B, os menores do que B, os maiores ou iguais a A e os maiores do que A. E esse cara aqui também pode ser considerado um intervalo, que seria a reta inteira, certo? Que a gente bota do menos infinito até o mais infinito. Outra coisa, podemos perceber aqui, nessa parte dos infinitos, é que quando eu boto infinito ou menos infinito, sempre estará aberto, porque perceba que A e B são números reais, certo? Com A menor ou igual a B. Aqui vemos esses dois caras, o menos infinito e o mais infinito. Porém, menos infinito e mais infinito não são números reais. Eles estão aqui para dizer apenas que são todos aqueles reais que são menores do que B, ou menores ou iguais que B, ou menores do que B, certo? A qualquer um desses 8 conjuntos chamamos de intervalos. Quando temos aqui com colchetes, é um intervalo fechado, com parênteses, é um intervalo aberto. Quando temos aqui um misto, a gente pode dizer um intervalo fechado à esquerda ou fechado à direita. Já esses que aparecem o mais infinito ou menos infinito, nós falamos que é uma semirreta, certo? Então, a semirreta à esquerda, fechada no B, ou então aberta no B, e uma semirreta à direita, fechada no A ou aberta no A. Certo? Um resultado importante sobre intervalos é o conhecido como princípio dos intervalos encaixados. E um intervalo. E 2, um intervalo que está contido em 1. E 3, um intervalo que está contido em 2. E 4, um intervalo que está contido em 3. E assim por diante. E isso aqui nunca acaba, certo? Pegando todos os naturais. Então, quando eu faço a interseção de todos esses intervalos, isso aqui continua sendo não vazio. Então, sempre vai haver um número real que está em todos esses intervalos ao mesmo tempo. Ok?
Uma coisa que também que é importante de dizer é que no caso em que A é igual a B, por exemplo, quando eu boto o A igual a B aqui, esse conjunto vai ser formado apenas por um elemento, que vai ser ele próprio. A esse intervalo nós chamamos de intervalo degenerado. E o intervalo não degenerado significa o quê? Que o A é menor do que B, certo? Ele não pode ser igual. E uma coisa que é importante também para a gente é que se eu tenho dois números reais distintos, então sempre vai haver pelo menos um número racional e um número irracional aqui entre eles. Na verdade, vão haver infinitos racionais e infinitos irracionais. Uma maneira de ver isso nessa linguagem de intervalos é essa daqui. Todo intervalo não degenerado, ou seja, que tem mais de um elemento de números reais, possui números racionais e irracionais. Ok? E isso aqui, numa linguagem mais técnica, pode ser dito da seguinte maneira: que os racionais e os irracionais são densos em R. Isso significa que, para qualquer número real, eu consigo racionais tão perto eu queira desse número real e irracionais também. Então eu posso aproximar um número real através de racionais ou de irracionais. Vamos agora falar sobre valor absoluto ou módulo.